Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que vocês estão vendo a nossa palestra, mas originalmente ela vai acontecer de dia, pela parte da manhã. Queria receber a todos que estão assistindo o nosso Stand Nerd 2021 na edição virtual. O Stand Nerd é um projeto de cultura e de extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ele acontece desde 2015 e nesse projeto os alunos montam um espaço dedicado aos jogos de tabuleiro modernos. Eles também criam mesas de RPG e outros elementos da cultura nerd, da cultura geek. E aí, hoje, no ano de 2021, a gente está fazendo o evento de forma virtual e estamos aqui com nossos dois convidados para falar um pouco sobre o tema da palestra, que é identidades de gênero e representatividade nos eventos de jogos de tabuleiro. Para falar hoje com a gente, nossos convidados, o João Vitor Leste. Tudo bom, João? Tudo bem. Não lembrava que eu tinha dado meu nome do meio para vocês. Ah, tá vendo? O João é mestre em design, ele também é doutorando em design pela PUC-Rio, ele estuda e tem foco na ergonomia informacional de manuais de jogos e na acessibilidade para pessoas com deficiência visual em jogos. Ele também é monitor da equipe do Se Joga e professor voluntário de inglês. Também temos conosco Elson, bem feito. Tudo bom, querido? Precisa desse eito. Gostou? O Elson, ele é co-idealizador, cofundador, coordenador e produtor do evento de inclusão LGBTQIA+, e minorias, chamado Se Joga, tá? Ele diz que ele é formado pela vida. Board gamer, produtor de moda, stylist, produtor de eventos, paisagista, louco por plantas, militante, ex-bailarino, futuro ex-BBB e outras cocitas más. Quem sabe, gente? Não é? Então, assim, para a gente começar nosso evento hoje, e nossa palestra, que vai ter um caráter um pouco mais informal, é um diálogo, uma conversa, a gente aceita as interações no chat, a gente vai tentar interagir com vocês também pelo chat, né? Mas a gente vai começar falando um pouquinho sobre LGBTQIA+. Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o que significa cada letra dessa, como é que essas letras foram se juntando, né, o que elas representam para a comunidade. E aí passo a palavra aos nossos palestrantes, vou ficar aqui na salinha ao lado e daqui a pouco eu volto para a gente continuar a conversa, tá bom? Então, o palco é de vocês e meu Deus. Espero que todos gostem, acho que todos vão gostar muito da nossa palestra hoje. Com a palavra, quem começa? Elson ou João? Quer começar, João, ou começo eu? Vamos lá. Pode começar. Então, a sigla LGBTQIA+, que tem sido um assunto, né, da semana, pelo menos foi da semana passada, porque algumas pessoas ainda não sabem, né, em 2021, o que essa sigla significa, quais são as lutas que estão por trás e o porquê que ela vai aumentando e a gente deveria, pelo menos, acompanhar. L é do movimento lésbico, a representatividade lésbica da sigla. G, gay. B, são os bissexuais. T, para os transexuais. Q, para as pessoas queer. Queer são as pessoas... Como definir queer, né? Como definir queer? Eu conheço uma série de pessoas diferentes que se classificam como queer. E eu gosto de dizer que é para qualquer pessoa que é aliada e simpática à nossa causa e que se sente, não necessariamente está dentro de uma das letras anteriores, porém, ela não se vê diferente, ela se vê como um igual a gente. Não sei se eu consigo me expressar exatamente. Você quer tentar complementar o queer, João?
Eu geralmente, quando eu falo de queer, eu tento passar a ideia de que é alguém que não se encaixa no que a sociedade entende como a norma e o padrão. Qualquer pessoa que é diferente de alguma forma, né? E ela pode se encaixar em uma ou mais das letras da nossa sigla, ou, não sei, só se entender como queer por outras questões. Exatamente. E que são as pessoas intersexo. Uhum. A são as pessoas assexuais. E mais todas as demais possibilidades que existem de inclusão no quesito de identidade de gênero. João, se quiser complementar com alguma coisa, que você que é mais técnico do que eu sou a galera do amor, assim, entendeu? Assim, eu acho muito importante, quando a gente fala da sigla, a gente lembrar que é um movimento humano, né? Então, existem categorias, existem letras, existem partes do movimento, mas no fim do dia, todas essas identidades e todas essas percepções estão em transformação, né? A sigla já foi GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes, e conforme as pessoas foram conversando sobre o assunto e as pessoas foram reivindicando mais espaço, a sociedade foi entendendo que existiam talvez mais componentes dessa sigla, né? E acho que foi daí que nasceu o LGBT, que por muito tempo... Pode falar. Não, e mais necessidade de que a letra fosse incorporada para que houvesse a representatividade, para que não ficasse só no e mais. Sim. Mas não, que a gente tratasse daquela letrinha em particular, porque aquilo merece uma representatividade, merece ser ouvido, merece uma luta, enfim. Sim. E assim, essa sigla já se transformou muitas vezes, né? GLS, LGBT, LGBT+, porque em algum momento houve o discurso de o mais representa todo mundo. Mas por que tem lésbicas, gays, transexuais, transgêneros, travestis e bissexuais, e todas as outras pessoas se encaixam nesse mais, né? E aí acontece muita discussão, porque sempre vai ter discussão, porque é um movimento humano, né? Isso não é uma coisa que existe num ambiente puramente acadêmico, né? Ou puramente no étero, ou puramente no campo da teoria. Então as pessoas estão aí reivindicando, né? E tem muita coisa que a gente que faz parte do movimento também não conhece. E coisas que talvez a gente nem tenha parado para pensar. E essa sigla se transforma a partir desse diálogo, né? Hoje em dia se fala muito mais do que antigamente, né, do grupo de pessoas intersexo, né, que são qualquer pessoa que nasce com alguma variação de cromossomo diferente do que a gente entende como XX e XY. Né? E são grupos que existem há muito tempo, que já receberam nomes horríveis, né, que passam por cirurgias genitais forçadas, e que hoje em dia tem um espaço dentro da sigla, e que é um espaço muito importante de ser conquistado. Então, a tendência é que ela aumente mesmo, porque a gente vai entendendo que mais grupos merecem essa atenção. O que eu acho muito importante, que eu acho que a gente vai acabar abordando durante toda a palestra, é que entende-se que hoje em dia todos esses grupos têm vozes e nós somos iguais a todos. Uhum. E nós temos vozes iguais a todos, assim. Então, a gente não precisa ser colocado a par da sociedade, sabe? Acho que tem um pouco disso. Eu achei muito legal vocês terem falado sobre assim, como é que essa inclusão, como é que esse movimento que já teve outras denominações, o que o nome do movimento e incorporando outras letras, como isso é importante para dar visibilidade a alguns grupos que antes eram invisibilizados. Né? E como, eu acho muito interessante isso, né? Mostrar que, como o João falou, é um movimento, uma coisa que vai caminhando, vai se adequando, né? Vai entendendo mais, principalmente no Brasil, acho que é um movimento um pouco mais recente do que em outros países, né? Nessa questão da visibilidade, apesar da gente ter, por exemplo, acho que a maior parada gay do mundo, de São Paulo, né? Ainda existe muito a questão de invisibilizar essas pessoas.
E é muito legal entender como é que a terminologia dá visibilidade, né? E dá identidade. Muito legal isso. Eu queria continuar para a gente falar um pouquinho também sobre outros aspectos, né? Outros termos que fazem muito parte do diálogo desse movimento, mas que às vezes ainda não estão muito bem definidos para as pessoas. Identidade de gênero, sexualidade, orientação sexual. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre esses termos, né, definir um pouquinho melhor para a gente poder caminhar com a nossa conversa. Uhum. Eu começo dessa vez? Pode ser. Acho você mais técnico para falar sobre isso. Eu fico dando voltas para falar sobre o nome. Sendo bem simples, né, para uma primeira explicação, a opção sexual que virou orientação sexual, que virou sexualidade, ela fala basicamente da atração que uma pessoa sente por outras pessoas. Então, uma pessoa que se identifica como um homem, que sente atração por outro homem, ela tem uma sexualidade homossexual. Homo significando o mesmo e hétero significando diferente ou outro. Então, uma mulher que sente atração por um homem, ela é heterossexual. E essa atração, ela faz parte de um prisma como acontece com qualquer outra coisa. Ela pode ser romântica, ela pode ser sexual, ela pode ser intelectual, ela pode se manifestar de diversas formas. E aí, em contrapartida, a identidade de gênero é algo que existe dentro de você, no seu interior. É a pessoa que você é. Como você se vê, se reconhece. Sim. Como você se vê, como você se conhece, como você se porta em sociedade. E tem muitas maneiras de explicar isso, muitas maneiras mais precisas, mas por uma questão de tempo, eu acho que essa é uma definição básica para todo mundo poder ter uma ideia do que a gente está falando. Aí acho importante, de repente, a gente pontuar como funciona a identidade de gênero. Uma dúvida que todo mundo costuma ter: o que é uma pessoa cis, o que é uma pessoa trans, né? Uhum. Porque ela está aí na identidade de gênero. A pessoa cis é a pessoa que nasce com um gênero e ela se reconhece nesse gênero. Então, ela é uma pessoa cis. Ela se reconhece com o gênero que ela nasceu. A pessoa trans é a pessoa que nasce num gênero, mas ela não se reconhece naquele gênero. Então, ela é uma pessoa trans. Quando a gente fala de gênero, também é importante a gente ressaltar que isso está muito associado às expectativas da sociedade. Uhum. O gênero, no fim das contas, como é chamado mais atualmente, é o papel de gênero. Então, é um papel que a gente performa na sociedade. Então, pessoas que nascem com características do sexo masculino, com as manifestações do cromossomo XY, então nascem com órgão genital masculino, elas são esperadas a performar de uma determinada forma na sociedade. O famoso rosa e azul. Meninos gostam de azul, tem que gostar de jogar futebol e brincar de carrinho e esportes e tudo mais. Isso é o papel de gênero. É a forma como a sociedade espera que a gente se comporte. E aí a pessoa cis é uma pessoa que, ao nascer com as características sexuais masculinas, recebeu esse papel de gênero pela educação. Ou feminina. Como ela é tratada. Sim. Falei só para dar o exemplo. E ela se identifica com esse papel. Esse papel faz sentido para ela e ela continua performando ele. Mas existem pessoas que nascem com as características sexuais de um determinado sexo, recebem essas expectativas da sociedade, mas não se enxergam nesse papel. E isso é o que é ser uma pessoa transbinária, que, vamos chamar assim pela simplicidade, migra o seu papel de gênero do gênero esperado para o gênero com o qual se sente mais confortável. Como ele falou agora, dentro dessa ideia de binaridade de gênero, porque a gente já sabe que hoje em dia não existem só dois gêneros possíveis.
Assim, são inúmeras possibilidades. Então, dentro da ideia de binaridade, mas existem também as pessoas não binárias. Tá? Muito bom. Vamos falar agora um pouquinho sobre a inclusão, né? Então, como é que vocês percebem, e é claro, a gente está falando aqui de um cenário que somos todos board gamers, ou gamers, né, como a gente se chama, né? Como é que vocês começaram a perceber, o que aconteceu para vocês entenderem o evento de jogo de tabuleiro como uma possibilidade de inclusão? Como é que isso aconteceu? Não sei se aconteceu da mesma forma com vocês dois. Então, assim, como é que aconteceu com um? Como é que aconteceu com o outro? O evento se tornar uma possibilidade de inclusão. Eu acho até que você começa, que você que começou o evento, e depois eu faço o meu adendo. Isso tem um pouco a ver com o ponto da história do Se Joga, assim, né? Enfim, o Se Joga, ele meio que começou comigo e com o Dan. A gente começou a jogar jogo de tabuleiro e começamos a frequentar os eventos, mas os eventos, né, tradicionais já existiam aqui no Rio de Janeiro. E nisso a gente foi vendo que a gente conhecia algumas pessoas da comunidade, mas poucas pessoas da comunidade que faziam parte desse nicho. E as poucas pessoas que a gente conhecia tinham algumas histórias assim. Por exemplo, eu já vi uma situação de uma pessoa que estava jogando com a própria família, mas a família era evangélica, o namorado estava presente no evento, jogando a mesas de distância, assim, como se nunca se conhecessem. E isso deu uma mexida com a gente, sabe? E a gente viu que, de repente, como eu e o Dan fomos muito bem aceitos pela comunidade no geral, a galera que já estava aí quando tudo era mato, a gente foi super bem aceito. A gente queria mostrar que, da mesma forma que nós éramos bem aceitos, do jeito que somos, todo mundo podia ser. Então, daí surgiu a ideia da gente fazer um evento onde a gente pudesse trazer essas pessoas e mostrar quem nós éramos e dar segurança para que elas fossem elas também. Eu acho que foi mais ou menos esse o nascimento do Se Joga, assim. E como a gente viu o evento como uma possibilidade de inclusão. A partir daí, obviamente, quando você começa a trabalhar com inclusão, com minorias no geral, você vê que as histórias das minorias elas estão interligadas, assim. Não existe falar de LGBTs sem falar do movimento feminista, não existe falar do movimento feminista sem falar do movimento negro, as coisas estão interligadas. E com isso nasce a necessidade do Se Joga ter um trabalho, assim, apesar de ser um evento que divulga jogos de tabuleiro, que oferece jogos de tabuleiro para a galera estar jogando e se divertindo como qualquer outro evento, a gente acaba tendo uma missão política, social, de ter um trabalho, uma linguagem, um preparo e uma abordagem para lidar com as minorias. E para fazer com que essas minorias ganhem vozes, ganhem espaço e etc. E aí eu posso desenrolar um pouquinho mais sobre as coisas que começaram a acontecer no Se Joga depois, assim. O que a gente começou a conquistar? A gente nasceu super despretensioso e o espaço que a gente ganhou dentro desse mercado, assim. Mas acho que o João também pode falar um pouquinho. Nesse sentido de os eventos como possibilidade de inclusão no hobby, eu acho que primeiro é importante a gente parar para pensar o que significa ser uma pessoa LGBT numa sociedade que é LGBT-fóbica, LGBTQIA+, fóbica, né? E a percepção que o público geral tem desse grupo específico de pessoas é negativo. E essas pessoas são uma minoria, e nesse caso uma minoria política e uma minoria demográfica.
tem muito menos pessoas do grupo LGBTQIA+ inteiro do que pessoas que não fazem parte desse grupo. Então, toda a sociedade é dominada pela percepção que o outro tem da gente, né? E a percepção desse outro é muitas vezes negativa. E aí as pessoas que fazem parte desse grupo, elas crescem tendo uma percepção negativa de si mesmas, né? Porque a narrativa que é ouvida por aí é que fazer parte de qualquer uma das letras dessa sigla é fazer parte de uma coisa ruim, né? Existe um agravante ainda maior nesse caso, que é as famílias, elas não carregam uma hereditariedade nesse sentido, né? Da mesma forma que o movimento negro, ele é ligado pela sua família, né? Pais negros terão filhos negros, e você vê na sua ancestralidade que vem com você, né? Que é carregada em muitos momentos pelo seu DNA. O movimento LGBTQIA+ não tem isso. Uma pessoa que nasce LGBT pode nascer em uma família onde não tenha nenhuma outra pessoa LGBT. E aí não existe a quem admirar, né? E aí muitas vezes a forma como essas identidades são construídas é de uma maneira muito solitária, muito negativa, né? Se a gente parar para pensar, o que é falado na escola? Né? Na minha época, eu acho que a única menção a qualquer coisa desse grupo foi a perseguição que Hitler fez no Holocausto contra judeus, ciganos e gays. E essa foi a referência que eu tive sobre o que era ser uma pessoa gay por parte do ensino formal, né? E aí os eventos vêm como uma possibilidade de ajudar as pessoas a terem uma percepção de si que é positiva. Porque todo mundo gosta de jogar, todo mundo gosta de brincar. Então você ter um espaço para você fazer isso e que carregue nessa simbologia do movimento LGBTQIA+, mostra que existir como uma pessoa LGBTQIA+, pode ser uma experiência boa também. É meio... Pode soar estranho para quem não é uma pessoa LGBTQIA+, e para quem não é uma mulher, e para quem não é uma pessoa negra, pode soar estranho, mas a gente precisa de espaços aonde a gente possa, de fato, se sentir à vontade para sermos quem somos, assim. No momento, a gente pode transitar em qualquer lugar, mas a gente está condicionado, desde a nossa criação e desde que a gente se entende como a gente já está condicionado de que em determinados lugares a gente não pode ter determinados comportamentos, sob risco de perigo mesmo. A gente corre perigo a todo momento. A gente pode estar num ambiente jogando um jogo que na mesa do lado tem uma pessoa homofóbica. E se a gente for do jeito que a gente pode despertar a ira de alguém do nada, assim. 2021 está aí, né? Aliás, os últimos anos estão aí mostrando bem isso. Então, a gente precisa realmente de espaços onde a gente possa ser quem a gente é. E principalmente mostrar que isso não fere e não faz mal a ninguém, sabe? Então, por isso que, assim, os nossos espaços, inclusive, eles são acolhedores para todos. Porém, eles são trabalhados para que a gente se sinta à vontade. Foi muito interessante a fala de vocês. Eu fiquei me lembrando da primeira vez que eu fui a um evento de jogos de tabuleiro. Tá? Eu sou da época que era tudo mato. Tradicionalmente, isso está mudando, tomara que mude muito mais, mas tradicionalmente o cenário do jogo de tabuleiro moderno ele é um cenário de homens héteros cis, tradicionalmente. E eu me enquadro brancos, tá? Eu me enquadro praticamente em todas essas categorias, eu só não me considero branco completamente. Mas no resto dessas categorias eu me enquadro. E para mim foi difícil ir ao primeiro evento, porque eu não conhecia ninguém, eu conhecia as pessoas de internet. Então, para mim já foi difícil. E eu me enquadrando em todas essas categorias. Para quem não se enquadra,
se sentir acolhido deve ser muito mais difícil, né? Pensar que ali vai existir um ambiente acolhedor, né? Por todas essas dificuldades que Elson falou muito bem, né? Pode ter uma pessoa ali que não aceita essa diversidade, né? Já é um nicho, né? Já é um nicho. Então, para você ver, você teve essa experiência de já não se sentir tão acolhido quando você foi a primeira vez. Eu me lembro a primeira vez que eu deixei o Dan num evento. O Dan foi num evento que era um evento super tradicional, para conhecer, quando a gente estava começando. Eu estava indo para minha aula de paisagismo. Peguei o carro, larguei ele no evento, fui para minha aula de paisagismo. Cheguei na aula, ele começou a me mandar um WhatsApp. Que horrível, eu não consigo sentar na mesa com ninguém. Assim, ninguém fala comigo, eu não consigo jogar um jogo de tabuleiro. A minha aula começava às 8 da manhã. A minha aula terminava meio-dia. Eu voltei para o evento, aí ele conseguiu sentar numa mesa. Ele ficou 4 horas procurando com quem falar. Aí a gente teve, olha que engraçado e que simbólico, quem chamou a gente para sentar numa mesa foi o grupo do Sanderson, o Sanderson e a Andresa, que fazem parte de uma minoria. Sim. Entende? Foram as pessoas que acolheram, foram os primeiros a acolher a gente dentro desse ambiente de jogos de tabuleiro sei lá, Guaraná com rolha. Então, assim, é necessário. Por isso também a gente tem todo um trabalho de ser acolhedor logo no primeiro instante, sabe? Para a gente trazer mais gente. E que mais pessoas se sintam acolhidas, porque a gente sabe as dificuldades que foi. Assim, para começar, que é nicho. Segundo, por causa da nossa sociedade como ela é. Sim. Entende? E aí, Luiz, eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente perceber na sua fala, que é: todo mundo tem inseguranças. Todo mundo pode se sentir rejeitado, todo mundo pode sentir medo de se comportar assim ou assado. E quando a gente reivindica, né, direitos para populações que são marginalizadas, a gente não está falando que são só essas pessoas que sofrem, mas que essas pessoas sofrem o que todo mundo sofre e mais coisas. E mais coisas. E aí é justamente a importância de ter um evento com um foco de inclusão específico no grupo LGBTQIA+, mas que abre para a aceitação de todas as pessoas, é falar: todo mundo tem que se sentir aceito, todo mundo tem que estar confortável, mas a gente sabe que essas pessoas aqui têm menos espaços onde elas se sentem confortáveis. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de como é que está hoje o cenário do board game, tá? Para as pessoas LGBTQIA+. Qual é a visão que vocês têm hoje desse cenário? Podemos falar, por exemplo, de espaços de jogo. É claro que hoje em dia, com a pandemia, a gente vai perceber que os espaços reduziram, mas reduziram para todos, né? Mas a gente pode falar um pouquinho também pré-pandemia. Espaços de jogo, desenvolvedores, editores, né? Para a gente ter uma visão um pouco do cenário do board game, ou do jogo de tabuleiro moderno, talvez, se a gente quiser chamar também, para a comunidade LGBTQIA+. Você tem alguma coisa já para falar? Porque eu posso acabar demorando. Pode falar aí, depois eu só mais comentários. O que eu vejo? Assim, na verdade, esse movimento, como eu falei, ele não é um movimento só da comunidade LGBTQIA+, ele é um movimento feminista, ele é um movimento negro. E hoje em dia, na sociedade, dentro do nicho dos jogos ou fora, a gente vem cada vez mais reivindicando espaços de lugares de fala. E lugares na sociedade, e no mercado de trabalho, e etc. Era onde eu ia meio que falar das conquistas do Se Joga com o passar do tempo. Assim. A gente nunca imaginou, por exemplo, a gente tem uma equipe, acho que 90%, João, LGBTQIA+. Acho que a nossa equipe é 90%. Que a gente tem poucos héteros na equipe. Às vezes a gente descobre que tem alguém que não é LGBTQIA+, a gente fica... Gente, como pode? E assim, a gente nunca imaginou, por exemplo, que a gente estaria
monitorando eventos onde a monitoria foi paga, foi contratada profissionalmente, com o uniforme do Se Joga, como Diversão Offline, como Geek Game Rio Festival, pela Galápagos, como a gente já fez agora o Rio Matsuri, agora não, né? 2019, o Rio Matsuri. Porque, para mim, pandemia parou o tempo. 2020, aliás. Contratados, sabe? E assim, equipe LGBTQIA+, ensinando o jogo de tabuleiro. Então, assim, se você tem preconceito, querido, você vai ter que ler o manual, porque quem vai te ensinar é um LGBTQIA+. É um gay, é uma lésbica, é um bissexual, é uma pessoa trans. Então, assim, não tem muita escapatória. E a gente ser contratado e ganhar esse espaço, eu acho muito bacana. A coisa também, acho sempre importante falar da gente começar a ter esses personagens nos jogos de RPG, nos jogos de tabuleiro, numa representatividade que faça sentido, que não seja caricata, porque não adianta só botar a representatividade caricata ali. Ela tem que ser bem feita. Eu acho que já começa a mudar um pouco as coisas, assim. É óbvio que ainda tem muito caminho pela frente. Eu mesmo já fui vetado de entrar numa empresa porque não queriam uma equipe de unicórnios. Eu já ouvi falar isso. Mas eu acho que existe um caminho pela frente, mas já existe muita coisa bacana acontecendo. A dessexualização das personagens mulheres nos jogos, sabe? Enfim, eu acho que o cenário em geral, eu não sei se ele está longe de chegar no ideal, mas eu acho que a gente começa a ganhar algumas conquistas aí. Algumas coisas já começam a acontecer diferentes. E eu acho que a gente também tem que comemorar essas coisas boas, entendeu? Mas vai lá, João, você deve ter um monte de crítica para fazer. Assim, eu acho que, como você falou, estão acontecendo movimentos. Mas, também, como você falou, isso não quer dizer que a gente já chegou onde a gente tem que chegar. Porque todo movimento é respondido com um contramovimento. Exato. Né? Então, à medida que espaços são reivindicados e conquistados, a gente também vê grupos que estão cada vez mais raivosos e cada vez mais excludentes e cada vez mais intencionalmente ferindo, né, grupos de mulheres, grupos de pessoas negras, grupos de pessoas LGBTQIA+. O que particularmente me deixa muito chateado, não por exatamente o que essas pessoas fazem, porque, sendo bem sincero, eu até prefiro distância, mas todos nós. Porque o movimento nerd, ele nasceu de uma construção social do outro que está à margem. Né? Se a gente pegar da onde nasceu ser nerd, ser geek, isso é uma coisa que veio da cultura americana, né? De ou você era jogador de futebol, ou você era o valentão, ou você era assim, aquela pessoa excluída, que não tem as habilidades sociais, que gosta de Dungeons and Dragons. E o espaço, né, o espaço geek, o espaço nerd, ele nasceu daí, dessa identificação mútua entre essas pessoas que eram excluídas. E agora parece, né, e aí são opiniões e conjecturas, que à medida que esse espaço se torna mais comum e se torna mais aceito por todo mundo, né, com os filmes da Marvel, com Dungeons and Dragons se tornando uma coisa que todo mundo pelo menos já ouviu falar, parece que tem um revanchismo muito raivoso de eu estava aqui primeiro e esse lugar era só meu, e agora eu tenho que dividir com essa ralé. E isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque é um posicionamento que vem de um lugar de raiva e que não tem reflexão nenhuma. É engraçado, né? Porque já existia o lugar de raiva e a gente ter que encarar as pessoas, né, que tinham raiva de nós por nós sermos quem somos. Mas aí a gente está dentro de uma comunidade que também não quer dividir o espaço com a gente. E que também foi oprimida no passado, e que também foi excluída no passado, né? Porque antigamente você ser nerd, você era excluído.
como você falou. E aí a gente chega e não fica aqui não. Eu acho que tem tanta frustração no meio disso, mas aí eu já trabalho para terapia. Aí é psicologia de boteco, né? Exatamente, já vira psicologia de boteco, mas eu acho que tem muita frustração envolvida nisso aí. Uhum. E aí, eu acho que falando um pouco do cenário atual dos board games, né, todo mundo teve que se adaptar. Né? Tem muitos eventos de maior porte que estão criando plataformas online, que estão conseguindo se valer, né, das ferramentas digitais, tipo Tabletopia, Tabletop Simulator e essas coisas, mas que, por algum motivo, a gente não vê nenhum dos eventos de jogos de tabuleiro com foco em minorias se movimentando da mesma forma. E aí é óbvio também que isso são análises superficiais, né, do que a gente consegue perceber, que elas não são necessariamente baseadas em dados concretos, mas, de novo, a gente tem que entender que está todo mundo passando por um momento difícil. As pessoas estão vendo seus amigos, familiares, colegas morrendo de uma doença que já tem vacina, né? Ninguém está bem agora, mas, de novo, esses grupos passam pelas mesmas coisas e mais. Né? Então, talvez isso explique por que tiveram menos dessas pessoas conseguindo se manobrar em torno da pandemia. Né? Talvez também por serem grupos que, historicamente, são de classes sociais menos remuneradas, então talvez tenham que trabalhar mais por causa das diminuições de salários e demissões que estão acontecendo na pandemia. Né? E simplesmente não existe o mesmo tempo livre, a mesma condição financeira, a mesma assim, fortitude emocional, né, para conseguir lidar com essas questões. Nós somos social, nós somos assim, a gente precisa socializar fora de casa. Porque muitas das vezes, como o João falou lá no início, o ambiente familiar, ele não é um ambiente... Eu não estou justificando, tá? Mas, assim, muitos dos casos são esses, assim. Agora, o ambiente familiar não é o mais saudável para aquela pessoa, por uma questão de aceitação, às vezes. E no meio de uma pandemia, você se vê trancado dentro de casa com a sua família que nunca te aceitou. Aí, como é que a gente vai conseguir botar um monitor para ficar ensinando jogo de tabuleiro no Tabletopia? Sabe? Vamos ficar montando evento online. Não, acho que a gente tinha que se fosse uma questão assim, vamos todo mundo fazer porque a gente precisa, beleza, mas acontecendo naturalmente, sabe? Não foi um movimento que rolou. Eu acho que a gente precisa dar tempo ao tempo, entendeu? Para que as pessoas possam processar o que está acontecendo, enfim. E outra, nós somos analógicos, então vamos jogar quando a gente puder, botar o jogo na mesa e todo mundo se vê, entendeu? Verdade. Para a gente agora começar a falar um pouquinho de fato do Se Joga, dessa iniciativa fantástica, eu vou pegar um pedaço da fala de vocês que me lembrou Paulo Freire, né? Que fala que o sonho do oprimido, quando a educação não é libertadora, é se tornar opressor. Né? Então, um pouco desse movimento que vocês viram acontecer, né? Desse pessoal que acha que o nicho tem que ser dele para sempre, porque ele era nerd antes, ele era geek antes. Né? E o Se Joga, para mim, e eu estou vivendo aqui isso hoje com vocês, né? É uma experiência libertadora, né? De educação libertadora. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. O Edson já falou uma situação que trouxe nele a fagulha de fazer algo, que é fantástico isso, mas como é que, de fato, acontece o Se Joga, né? É claro que hoje em dia ele não está acontecendo por conta da pandemia, mas ele vai voltar a acontecer. E como é que foi? E o que é o Se Joga para vocês? Quem quer começar agora, João? Você começou o evento ou você começou a fala? Mas é tão legal saber como é que você se sente. Eu quero elogio. Mentira. Vamos lá. Eu já falei um pouquinho do que inspirou a gente. A gente, quando... bom, eu e o Dan, nós éramos um casal. A gente vivia jogo de tabuleiro o tempo todo.
A maioria dos nossos amigos de joga eram amigos heterossexuais, mas a gente já estava deixando de ver os nossos amigos de outros meios e fazer outras coisas para fazer tudo de jogo, e a gente resolveu, então, isso não é mais só um hobby, isso é um trabalho, vamos produzir alguma coisa. E aí tiveram essas histórias inspiradoras, né, de pessoas que não podiam ser elas mesmas dentro de um evento, que não podiam estar com seu namorado dentro de um evento, porque tem que manter uma certa conduta, enfim. A gente criou o Se Joga baseado nisso tudo. E a gente foi ganhando uma proporção que nem a gente imaginava. A gente sempre quis que o Se Joga ele fosse inclusivo para todos. Eu acho que quando a gente fala de inclusivo para todos, já que ele é feito para as minorias, inclusivo também para quem não é a minoria. Aí sim, ele está sendo inclusivo. Porque ele é um lugar de você ir lá e perceber que está todo mundo ali fazendo exatamente a mesma coisa e a gente pode conviver em harmonia. Apesar da gente ter as nossas lutas, que são mais difíceis, a gente não tem lugar de privilégio, quer dizer, temos alguns lugares de privilégio, outros não, outros menos, outros mais, mas a gente já não está ali numa sigla privilegiada na sociedade. Eu acho que é importante a gente mostrar para quem é privilegiado o que a gente pode conviver em harmonia, que a gente é igual. Então, o Se Joga sempre teve isso, de ser inclusivo para todos. Ele não é um evento exclusivo para LGBTQIA+, nem só para mulheres. E não tenho nada contra os eventos que são assim, eu acho eles, inclusive, necessários. Os eventos que restringem só para mulheres, só para negros, enfim, não sei se existe, mas eu acho bastante importante que a gente faça esse círculo aumentar, assim, sabe? Que a gente consiga passar essa mensagem para outras pessoas, porque se a gente ficar falando dentro da nossa bolha, a gente não está falando para quem precisa ouvir, entende? Então é muito legal, Zé, quando a gente tem você aqui participando com a gente e entendendo o que é o nosso lado. Sabe o que é isso? Quando a gente tem o Fabrício, que entende o que a gente está falando, quando a gente tem o Leandro Nunes da vida, quando a gente tem editoras que são super feitas por pessoas héteros e entendem o que é o nosso trabalho, e que frequentam o nosso evento, e que nos enviam jogos de tabuleiro. Você entende o que eu quero dizer? E com isso a gente vai conquistando espaço para quem é a minoria, sabe? Eu acho que não sei se eu me enrolei um pouco, porque essas falas são um pouco emotivas para mim, assim, elas não são preparadas antes. Quando começou o Se Joga? 2000 Ih, caceta! Vai fazer 4 anos, né? Desconta 2020, né? Que não existiu, né? Não, mas então, 2020 foram 3 anos de Se Joga, então foi 2017. 2017. Qual era a regularidade dele? Novembro de 2017, a gente começou fazendo Se Joga, ele era itinerante. Bom lembrar disso. Porque, justamente com essa ideia de que a gente permeia todos os lugares e ambientes, e a gente não sabia a proporção que a gente ia ter, e a força, se a gente ia ter público. A gente não sabia se a gente ia ter público. Então, a gente começou a fazer o Se Joga sendo itinerante e dentro de eventos já existentes. A gente começou fazendo Se Joga no Lady Lúdica, que é um evento de representatividade feminina aqui no Rio de Janeiro. Nasceu um pouco antes da gente, eles nasceram, acho que em maio, elas nasceram em maio de 2017, a gente nasceu em novembro. A gente fez o primeiro evento nelas, depois a gente fez o Se Joga no The Meeple, que era em Niterói, era o evento que a gente mais frequentava, eu e o Dan. E foi um evento que nos inspirou muito em relação à receptividade, como recepcionar o cara novo que está chegando, enfim. E depois a gente fez o Se Joga no Castelo das Peças, que é o evento mais tradicional do Rio de Janeiro, está aí há
Desde que... Quase 15 anos. Séculos passados, né? A época de Maria Antonieta, a princesa não, a rainha Elizabeth foi já. Não foi? Novinha, quando ela era princesa ainda. Ela frequentava o Castelo das Peças, exatamente. Ela era princesa, o Xabu já ensinava a jogar joguinho para ela. Exatamente. Aí a gente tinha essa ideia. E era mensal, a edição era mensal, a gente nunca deixou de fazer nenhuma edição, sempre foi mensal. A gente até pensou em chegar a ser quinzenal. A gente fez 6 edições assim, itinerantes, e num dado momento a gente percebeu que o nosso público estava do tipo devorando os espaços, a gente precisava fazer num lugar melhor. A gente foi para o... Não melhor, um lugar só nosso, desculpa. E aí a gente foi para o Doninha, que era um restaurante aqui na Tijuca, que tinha uma capacidade para 80 pessoas apertado, assim. E a gente, bacana, a gente não sabe nem se a gente vai levar 40, então tá bom, vamos lá. E quando a gente viu, a gente levou 170 num primeiro evento. Vamos mostrar algumas fotos, desculpa te interromper. Vai lá. A gente vai mostrando algumas fotos, você vai continuando falando, ou o João também, e tinha uma coisa que eu achava muito legal e que só o Se Joga tinha, é que tinham edições temáticas, não é? Uhum. Fala pra gente um pouco. Se joga de um ano aí. Um ano de aniversário com a galera do DOF. Olha, esse lugar é frequentado por toda a nata. Brincando. Então, essa coisa do ser temático foi justamente para que a gente pudesse ter um ambiente cada vez mais descontraído e aonde a gente cada vez mais pudesse ser nós mesmos. Assim, eu venho de moda. O Dan vinha de arquitetura e urbanismo, que já é um meio moderno, vamos dizer assim. Bom, dependendo do arquiteto que você quer ser, né? Eu estava muito acostumado com essa coisa de ser eu mesmo, de ir para eventos a caráter, enfim. Eu quis trazer um pouco disso para o ambiente de jogo de tabuleiro. Tirar um pouco da caixa, sabe? Da caixinha, de tudo é igual. Não, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Então, a gente se montava, assim, a gente já se travestiu, a gente já fez muita coisa. Vai mostrando aí, João. Eu tenho... Esse foi um ano também. Evento de um ano. Esse evento deu mais de 250 pessoas. Aí a gente já tinha equipe para atender, né? O primeiro que deu 170, nós éramos 5 pessoas enlouquecidas e a gente estava pedindo mesa nos bares de frente, que estavam fechando, e a gente pegava a mesa para poder botar a gente sentada, porque não tinha mais lugar. Como é que montou a equipe? Isso foi muito orgânico também. Olha, eu super montado. E o Rafa. Gente, vai dando uma saudade ver isso, sério mesmo. Não é porque eu tô na palestra, não. Tá dando saudade mesmo aqui. Chamuzito. Como é que foi montando a equipe? A primeira equipe fui eu, o Dan e 3 amigos, assim, que a gente já sabia. Uma menina e 2 meninos que já eram LGBTs, e a gente já conhecia. E aí, conforme a gente foi criando público que ficava recorrente no evento, e a gente começou a conhecer essas pessoas, a criar vínculo, porque a gente tinha essa coisa do recepcionado, tratar pelo nome, e etc. E a gente foi introduzindo essas pessoas no meio, e elas foram querendo ajudar. Muitas foram querendo ajudar. A gente teve o Aruan, que foi o... Alda. O Aruan foi o nosso primeiro monitor, além dos 5 que já estavam. A gente fez o Se Joga contra a LGBTfobia, e a gente fez uma campanha da foto da criança viada. E aí o público levava as fotos, a gente botava no painel, e o público mesmo votava quem era a criança, e o Aruan ganhou. E nessa que ele ganhou, ele já queria fazer parte da equipe. Eu falei, tá bom, agora você é parte da equipe. Essa foto aí, que evento é esse? Halloween de 2019, João? 19. Só pode ser 19, né? Porque 2020 não teve, bebê. Halloween de... porque teve o de 2018, mas você não era da equipe, né?
Olha, João, super João. Inclusive mostrar aqui minha linda transformação. Muito, aqui olha. De jogador de futebol, uma das coisas mais assustadoras de todas. Sim. Uma fantasia bem Por o Super Soneca. Esse evento foi muito bacana, Zé. Eu acho mais legal até do que do Halloween que você perguntou. Aquele foi o Halloween de 2019, mas esse daí foi em setembro de 2019. Setembro a gente sempre fazia edições meio politizadas. Uhum. Acho que setembro de 2018 foi a da Ursal, e por causa do meme da Ursal. E foi uma das edições mais bombadas, e os nossos botões que a gente faz personalizados, né, tipo, foram o mais aclamado, assim, todo mundo queria, nem eu sei se eu tenho esse botão ainda. E essa edição foi a edição que o Crivella recolheu os livros, que queria recolher, ele proibiu os livros na Bienal. Na Bienal que do tinha livro. Isso, que tinha os HQs que tinha do X-Men, que tinha a cena dos personagens se beijando. E aí a gente, inspirado na frase que o Felipe Neto, né? Sim. Que comprou os livros e botou lá o lacre, e, enfim, a gente botou também um lacre, onde a gente normalmente botava o nosso nome na fachada, a gente botou o lacre, e esse evento é apropriado para a diversidade, pessoas felizes e de bem com a vida. Uhum. Incrível. Porque é isso mesmo, assim. A gente gosta de fazer essas coisas, sabe? De mandar mensagens nos nossos textos, nas nossas postagens, tudo, se você parar para ler as nossas postagens, nossos textos, tudo tem uma mensagem, tudo tem uma linguagem inclusiva, assim, isso é muito maneiro. Dá muito prazer de fazer. Fazer só um comentário, Elson, de uma coisa que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes que você podia ter falado, que é que eu não falei? Joga, que você falou justamente, tá. Muito importante, eu queria falar mais sobre isso. Que o Se Joga, ele tem uma abordagem, que é a de tentar incluir todas as pessoas, né? Trazer pessoas LGBT para um espaço seguro e trazer outras pessoas para conviverem também e conseguirem ver que é uma convivência normal. Mas existem outros eventos que têm outras abordagens, que falam, não, esse é um espaço só para esse grupo marginalizado. E eu acho que, da mesma forma que pessoas são plurais, é importante a gente ter espaços plurais. Porque nem todo mundo vai concordar. Né? A gente não está escrito em pedra que o jeito certo é fazer totalmente inclusivo, ou fazer um espaço seguro onde as pessoas com certeza não vão estar em contato com possíveis opressores. Né? E a importância de termos muitos eventos com foco em inclusão é que a gente possa ter muitas abordagens e que cada pessoa possa escolher. Né? Ninguém ganha uma guerra sozinho. Exatamente. A gente precisa de muitas pessoas e diferentes pontos de vista. Né? E aí a única coisa... Exatamente. E para mim, mais importante do que alguém decorar a sigla LGBTQIA+, é a pessoa ter a vontade de incluir. Né? E fazer isso da forma como ela pode. Né? Eu não vou brigar com alguém que fala GLS porque é uma pessoa que tem 70 anos e não sabe direito o que é LGBTQIA+, e na época dela ser inclusiva, ela era falar GLS. Eu provavelmente vou falar o que é LGBT. E se a pessoa, né, tiver um pouco de boa vontade, ela vai aprender. Mas eu estou mais preocupado com a intenção de incluir do que com pequenos pormenores teóricos. Pessoal, eu, infelizmente, tenho a função chata de regular o tempo de fala, né? E o nosso tempo está acabando aqui. Esse encontro incrível que passou voando mesmo. Assim, para mim foi muito especial. Queria agradecer muito vocês dois, Elson e João, por essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Espero que todo mundo que está assistindo esteja gostando. Quero lembrar que hoje, às 5h30, a gente vai fazer um evento com os dois palestrantes do dia, né, os representantes, na verdade, das duas palestras do dia.
no chá da tarde. Então, a gente vai abrir um evento ao vivo que a gente vai poder conversar mais, trocar mais ideias com o pessoal que assistiu e está assistindo. E assim, para a gente fechar, as palavras finais de vocês, como é que a gente encontra o Se Joga hoje na rede social, como é que a gente fica sabendo mais sobre o Se Joga, e o fechamento para vocês falarem suas últimas palavras. Bom, para encontrar o Se Joga, é só seguir no Instagram ou no Facebook, curtir a página Se Joga BG. BG de board game. Tudo junto. Se Joga BG, tudo junto. A gente está nesse momento de, né, esperando a vacina no braço para a gente poder retomar as nossas atividades. Então, não esperem tantos movimentos assim online, porque a gente não está fazendo todos esses movimentos online. A gente está inclusive, nossa equipe está um pouco sobrecarregada nessa vida de home office, então não dá para conciliar muita coisa. A gente está realmente querendo voltar para o analógico o quanto antes. Então, só seguir e curtir Se Joga BG. João, palavras finais. Hoje em dia, a gente tem muita informação por aí, né? O Se Joga, ele faz o possível para promover um espaço divertido, passar informação, né? Incluir informação nos textos, formar opiniões políticas. Mas hoje em dia eu acho que o maior papel de uma pessoa que quer ser uma aliada de qualquer grupo é pesquisar por conta própria, é ir atrás de informação e não sobrecarregar esses grupos que já têm que viver as opressões a ter que ficar explicando essas opressões também. Então, temos informação, temos a internet, o mínimo que a gente pode fazer é ir buscar informações. Eu gosto de dizer, a gente já fez isso em algumas lives, e eu vou só complementar o que o João falou, que eu acho um ótimo encerramento, que a responsabilidade é de todo mundo, assim. Não adianta, sendo você parte dessa sigla ou não, ou dessas minorias ou não, essa responsabilidade é de uma sociedade, sabe? E às vezes a gente está cansado, como o João falou, às vezes a gente não consegue ficar explicando tudo o tempo todo. E às vezes a gente não sabe explicar também. E às vezes a gente não sabe. É LGBTQIA+, que a gente sabe tudo sobre ser, sobre o que é. Né? Então a gente já tem também, que é muito importante falar, o trabalho de como a comunidade está procurando sempre estar informado. Né? Está sempre também se incluindo, porque nem tudo é perfeito dentro da nossa comunidade também. Debaixo desse arco-íris, nem tudo são flores, não tem um pote de ouro. Então, assim, né, a verdade seja dita. Então, é trabalho de cada um, assim, fazendo parte das minorias ou não, fazer o seu papelzinho ali de pesquisar e tentar entender. E como o João falou, a intenção da inclusão parte daí, sabe? E é isso. Pessoal, obrigado demais pela participação de vocês aqui hoje. Acho que brilhantou muito, engrandeceu o Stand Nerd 2021. E assista, curta, compartilhe, participe. A gente vai ter mesas aí à tarde de jogo de tabuleiro, mesas de RPG, para vocês participarem, quem está assistindo, e mais tarde o chá com os palestrantes do dia. Então, um abraço a todos. Se puder, fique em casa, use máscara, vacina no braço. Um abraço a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.